Hoje o dia é de conteúdo prático, conversar bastante aí sobre os segredos das audiências trabalhistas, como que fazemos para nos preparar para uma audiência de instrução, o que aplicamos até mesmo no nosso escritório, que queremos compartilhar aqui com vocês, que eu tenho certeza que depois que compartilhar algumas questões aqui com vocês, vai fazer a diferença na advocacia com certeza, porque alguns aspectos práticos que temos na nossa advocacia, que quando vamos conversando, batendo um papo, a gente vai vendo que a cada dia que se passa, a cada audiência de instrução que vamos, temos um aprendizado. E esse aprendizado é constante na advocacia. E tudo que eu aprendi durante esses 13 anos advogando, estou colocando de forma muito sincera e muito aberta nessas aulas que estou fazendo aqui com vocês. Para quem ainda não me conhece, me apresentar, meu nome é Felipe Alciprete, sou advogado desde 2012, eu tenho duas pós-graduações em Direito do Trabalho, Processo de Trabalho, tenho um mestrado, dois livros publicados na área trabalhista. Dei aula em mais de 5 estados, coordenei cursos de graduação, pós-graduação e cursos preparatórios para concurso público do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região e do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Já desempenhei diversos cargos na OAB. Hoje estou como presidente da OAB de São José dos Campos, São Paulo, um mandato que se iniciou nesse ano de 2025. Então, tenho a missão aí de liderar a advocacia aqui da nossa cidade. E o que eu quero compartilhar nessas aulas com vocês? Eu sei que às vezes vocês podem ter alguns medos, que são medos naturais na profissão. Medos de eventualmente estar atendendo um cliente, faltar algum pedido necessário que precisa ser destacado na nossa peça. Às vezes tem um medo de, será que estou fazendo aquela tese de forma estratégia para o meu processo fluir de uma forma mais técnica e eficiente? Às vezes a gente tem alguns medos de, antes de distribuir uma reclamação trabalhista ou até protocolar uma contestação, será que todos os pontos necessários para serem abordados naquele processo eu estou incluindo na minha peça? Eu sei que esses medos são medos naturais e até mesmo o que eu sempre destaco para os meus alunos, apesar de falar sempre nas aulas de, de audiência trabalhista na prática, que temos um curso nesse sentido, eu sempre destaco que a audiência de instrução não há como se falar de audiência de instrução apenas falando de audiência, pois a audiência de instrução para aqueles que já assistiram a aula 1, a gente fala que começa no atendimento ao cliente. Para quem não assistiu a aula 1, fiquem tranquilos, porque tem a gravação dessa aula, inclusive tem uma ficha de atendimento que disponibilizamos para todos os participantes. Quem não recebeu a ficha ainda, fiquem tranquilos, que se for necessário, enviamos novamente na nossa comunidade lá, então pode ficar tranquilos, tá? Quem não recebeu, é só enviar no chat, que aí a gente disponibiliza para vocês. Então, deixa eu ver aqui o pessoal de que cidade, quem está aí conosco. Tem a Viviane, que é de Jacareí, Simone de São José dos Campos, Rita, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Henrique de Manaus, Ana Flávia, boa noite, Leonardo, São Paulo, Ricardo, boa noite, meu amigo Antônio, boa noite, Edilane, boa noite, Vera, boa noite, Antônio São José dos Campos, Bruna Recife, Ana Nova Odessa, Bruno, boa noite, meu presidente. Boa noite, meu amigo. Edilane de Caçapava. Bacana, pessoal. Vamos lá, que agora tem que acelerar a adrenalina, hein? A gente tem que acelerar até mesmo para a gente conversar de um assunto que, a partir do momento que a gente acelera a adrenalina, o nosso trabalho vai ficando mais eficiente, que a gente coloca emoção. Porque até mesmo vocês vão ver que eu falo bastante disso na audiência de instrução, que vai ser a aula de amanhã, que na audiência de instrução, o que que eu destaco? E vocês vão se recordar que na aula de amanhã eu menciono muito disso. O que que buscamos em uma audiência? Buscamos uma sentença. E qual que é a origem da palavra sentença? A origem da palavra sentença é sentimento.
O juiz irá colocar um sentimento naquela decisão. E até mesmo por isso, que a nossa atividade não pode ser uma atividade fria. A nossa atividade, ela decorre de sentimentos. E é por isso que desde o primeiro momento que estamos atendendo um cliente, fazendo uma peça, não precisamos tratar isso de uma forma fria. Muito pelo contrário, precisamos tratar isso com sentimento. Pois a partir do momento que buscamos expor as ideias do nosso cliente em um processo, precisamos que a decisão que seja prolatada venha também com sentimento. Por isso que eu quero destacar bastante para vocês que a audiência de instrução se inicia no atendimento ao cliente. Eu acredito que até mesmo quando estávamos construindo um curso que temos de audiência trabalhista, estudamos tanto, mais tanto para falar, mas como que podemos estruturar um curso que seja totalmente diferente que nem aborda? Falando da origem. Eu gosto bastante, até mesmo de falar de origem, por isso que eu falei da palavra sentença que vem de sentimento. Eu falei assim, então qual que é a origem da audiência? A origem da audiência, em um processo, ela vem desde o atendimento ao cliente. Então é por isso que eu tenho que passar para todos os nossos alunos a forma que ele irá estruturar a audiência dele de forma eficiente. E qual que é o foco da nossa aula de hoje? O foco é como que eu trago uma preparação técnica para conseguir ter uma desenvoltura melhor em uma audiência? Através das peças, seja ela inicial, seja ela uma defesa. Eu preciso apresentar no meu processo uma técnica num processo em que eu consiga conduzir a audiência de instrução de uma forma técnica e eficiente. E para isso a gente precisa de estratégia. Não basta simplesmente eu pensar numa audiência de instrução apenas no foco. Apregoou, entrei na sala de audiência, quais perguntas eu faço? O que eu preciso analisar de ônus da prova? Não se resume isso à audiência. As perguntas, essa preparação, a gente vai iniciar também um pouco na conversa de hoje, mas iremos a fundo na audiência de instrução amanhã, que inclusive iremos destacar como se utiliza a inteligência artificial para se preparar para uma audiência, bem como que fazemos uma audiência de instrução com manifestações orais, seja numa defesa, que podemos fazer uma defesa oral, seja numa réplica, ou seja, em umas razões finais. Então, queremos trazer para vocês, desde o primeiro ponto, que é da aula 1, até o último ponto, que é da aula 3. Ou seja, estamos trazendo com o objetivo de proporcionar para vocês 3 pilares: atendimento ao cliente, que passamos ontem, hoje, estratégias e preparação para audiência, e amanhã entraremos dentro da audiência, projetando essa imagem na cabeça. Tanto é que eu sempre falo para os meus alunos, sempre que vocês estiverem estudando, projetem imagens na cabeça. Então, o que eu convido vocês para essa aula de hoje, que agora vamos entrar no nosso tema? A partir do momento que eu abordar alguns assuntos aqui com vocês, imagine-se que vocês estão atendendo um cliente, estão no escritório de vocês, vocês estão redigindo uma ficha de atendimento, que essa ficha também disponibilizamos para vocês, e vocês irão fazer perguntas necessárias para fazer a estruturação dessas peças. Combinado assim? Bora? Bora, então vamos lá, pessoal. Vou compartilhar aqui na tela com vocês o nosso material de hoje. Então vamos lá. O que podemos conversar hoje sobre esse tema tão importante que é estratégias para estruturação de peças, reclamação trabalhista e contestação. A partir do momento que começamos a estruturar o processo, pensamos assim: como que fazemos em uma aula pelo menos um norte para estruturar peças? Obviamente que para a gente falar de forma profunda em todos os pontos necessários para estruturar uma reclamação trabalhista e uma contestação, precisamos de mais aulas.
e também de preparação de audiência, muito mais. Precisamos de várias aulas, mas pensamos de uma forma que iremos trazer um norte. Pilares para vocês estruturarem peças e se prepararem para uma audiência de instrução. Então vamos avançar. Até mesmo algo que eu conversei ontem e precisamos frisar isso. Temos mercado para todo mundo. Em 2025, de janeiro a maio, eu vou repetir isso que é extremamente importante, temos mais de 1.700.000 processos novos na Justiça do Trabalho. E o que eu destaco é sobre um ponto importante. Vejam nesse quadro abaixo, em amarelo. Em amarelo significa Tribunal Superior do Trabalho. Olha quantos processos foram recebidos no Tribunal Superior do Trabalho: 208 mil. Isso também decorre desse número baixo, proporcional ao número de processos que foram recebidos, por conta de ausência de técnica. Ausência de técnica que precisa necessariamente pré-questionar a matéria desde o primeiro momento que você entra num processo até o final, para vocês chegarem no Tribunal Superior do Trabalho. Então, é por este motivo que iremos conversar hoje sobre estratégias para estruturar peças e a preparação de audiência. Combinado assim? Então, vamos avançar. Vamos lá, pessoal. O que temos que trazer aqui, até mesmo algo de extrema importância? Aquela ficha de atendimento, por isso que eu falo que uma aula é sequência da outra. Aquela ficha de atendimento que disponibilizamos para vocês, vocês precisam ter ela em mãos para começar a estruturar essa reclamação trabalhista ou contestação. E como faz isso? Vendo essa ficha, todos os detalhes, os dados da parte, as teses que vocês foram conversando, nos fatos ali conversando com os clientes e também verificar eventuais teses que pode ser que naquele momento vocês não conseguiram identificar, mas irão identificar a uma consulta após o atendimento. Mas Felipe, que consulta após o atendimento? Eu posso identificar novas teses se eu estava conversando e o cliente falou tudo que era necessário. Pois, inclusive, na ficha de atendimento que você disponibilizou, está escrito lá que o cliente relatou tudo que ele sabe. Mas não podemos nos limitar a isso. Temos que ter criatividade. Temos que ter uma desenvoltura na nossa advocacia de não se limitar apenas às informações que o cliente nos passa. Mas, Felipe, calma aí, você está contradizendo o que disse ontem. Aí está deixando eu confuso. Não, não estou deixando vocês confusos. O que eu quero trazer de esclarecimento? Veja, é obrigação do cliente falar tudo que ele sabe de fato. Mas algumas questões de direito, o cliente não sabe, ele é leigo. Então, algumas questões de direito, precisamos buscar também de informações. Mas como que vamos buscar essas informações? Eu vou trazer um passo a passo para vocês. Então, se estiverem anotando, pegue um papel e uma caneta que vocês vão ter o passo a passo para buscar teses e provas a serem produzidas, que é o item 3 deste quadro que eu coloquei aqui para vocês. E pessoas que conviveu com o cliente. Na aula 1, eu destaquei para vocês que na ficha de atendimento, uma das perguntas mais importantes no atendimento ao cliente é perguntar qual setor você trabalhava, quais são os integrantes desse setor, qual o nome dessas pessoas. Você tem o telefone dessas pessoas? Porque além de testemunhas, essas pessoas no futuro podem virar futuros clientes. Então, além de uma questão de estratégia para fazer a produção de provas no processo de vocês, temos também a possibilidade de uma prospecção de clientes dentro do nosso escritório. Então vamos lá. Como que iremos fazer isso? Vejam, para ter essa criatividade de buscar essa estruturação após o atendimento ao cliente, o que eu trago para vocês? Precisamos buscar provas emprestadas. Essas provas emprestadas pode ser de diversas formas. Uma confissão,
uma questão de grupo econômico, uma questão de socioculto, uma questão de tese que eu não tinha ventilado, pode ser que seja uma discussão de convenção coletiva que eu não estava pensando naquele momento. Pode ser de diversas formas a busca por prova emprestada. Eu peguei aqui o site do Tribunal Regional do Trabalho e coloquei a título de exemplo da 15ª região. Mas os TRTs, de uma forma geral, todos vocês conseguem ter acesso a esse caminho que eu vou passar aqui para vocês. Então veja, no site do tribunal, vocês anotem esse passo a passo. Em passo 1, vocês irão entrar no site do Tribunal Regional do Trabalho da região que vocês irão distribuir a reclamação trabalhista ou fazer a defesa. Lembre-se que na minha abordagem nas minhas aulas, eu sempre falo para os dois lados, tanto para quem atua para reclamante como para reclamada. Então, independentemente para quem vocês atuam na advocacia de vocês, tudo que eu falar nas aulas, peguem com a visão que dá para ser uma tese para os dois lados. Perfeito? Então, na busca dessa prova emprestada, passo 1, site do Tribunal Regional do Trabalho da região, competência territorial, a competência territorial, artigo 651 da CLT, que no caput do artigo é a regra e os parágrafos são as exceções. Então, verificada a competência territorial, foi lá no site do Tribunal Regional do Trabalho. Avançando, foi em certidões. Nessas certidões, o que vocês irão buscar? Certidão eletrônica de ações. Ou seja, vocês estão buscando ações trabalhistas. E um detalhe muito importante: clicou aqui no certidão de ações trabalhistas, aí aqui o tribunal ele pega pesado com a gente, né? Para falar que a gente não é robô, pede para a gente fazer uma conta complexa. Sabe que na advocacia trabalhista a gente só faz conta em percentual. Aí coloca uma conta difícil aqui, hein? Então vai colocar lá CPF ou CNPJ da empresa ou do empregador. Sabemos que o que impulsiona as atividades no Brasil são as empresas de pequeno porte. E muitas das vezes não tem nem a formalização e é a pessoa física mesmo que já atua. Então, coloca o CPF se for uma pessoa física de empregador ou CNPJ se já for uma empresa com CNPJ. Aí coloca lá a soma para falar que não é robô, 1 mais 6, 7, obviamente. E vocês estão vendo que tem um ícone ali, incluir processos arquivados. Coloquem para incluir. Qual que é o objetivo disso? Feito isso, vai aparecer uma certidão. Vou até descompartilhar a tela para bater um papo com vocês. Vai aparecer uma certidão. Essa certidão terá vários processos a depender do porte da empresa e pelo número de ações que tem contra ela. E o que é interessante fazer lá no atendimento ao cliente? Vocês perguntarem a data dos fatos. Ah, aconteceu de tal pessoa ter saído tal período. Tá, quando que saiu? Anota. Você sabe se o fulano de tal, essa possível testemunha, já entrou com uma ação contra a empresa? Ah, Felipe, ele já entrou com uma ação contra a empresa. Você sabe o ano que ele entrou? Ah, eu sei o ano. Aí ele fala o ano para você, o que que você vai fazer? Você vai anotar o ano lá, por exemplo, 2025, 24, 23, irá anotar o ano. Se você tem conhecimento que essa pessoa entrou com uma ação em determinado ano, nesse rol de processos que vocês vão pesquisar, vocês vão já fazer o filtro no ano do processo. Que vocês vão ver lá, vai ter vários processos, vários números, e considerando que tem vários processos, tem vários números, vocês já vão fazendo um filtro direto para aquele processo do ano que vocês precisam buscar informações. O que eu faço muito na minha advocacia, e eu já consegui lograr êxito em diversos processos, utilizando prova emprestada, nessa situação, exatamente da forma que eu estou falando para vocês. O que eu estou compartilhando com vocês aqui é o que eu faço na minha advocacia. O que eu faço? Eu entro no site do tribunal e o porquê que pode ser que tenham novas teses. Às vezes eu estou conversando com o meu cliente, eu não tenho conhecimento ainda de tudo. Pode ser que tenha uma questão de tese que está sendo discutida e eu não me atentei. Por exemplo, tem uma empresa
que aí eu estava conversando com um trabalhador, que é um caso real, eu estava conversando com um trabalhador, o que que a empresa fazia, e eu não tinha conseguido extrair isso no atendimento. O que que a empresa fazia? O empregado ele não podia ir com o uniforme da empresa até o local. Aí ele chegava com o uniforme, ele passava por um treinamento diariamente. Aí sim ele ia colocar o uniforme dentro da empresa. E esse treinamento, que era obrigatório todas as vezes ele estar nesse treinamento, durava todos os dias em torno de 15 minutos, que é para a questão de prevenção do trabalho. Após esse treinamento de 15 minutos diário, ele registrava a jornada. Eu não tinha identificado isso no atendimento, porque ele falou da rotina dele ali e eu não consegui extrair essa informação. Aonde que eu extraí? Buscando prova emprestada. Porque aí eu peguei um processo de um colega de trabalho dele, em que foi comprovado isso, em ata de audiência, tanto pelo depoimento da reclamada, como pelas testemunhas do reclamante. Aí eu peguei essa ata de audiência. Pegando essa ata de audiência, o que que eu destaquei no processo? Prova emprestada. Era uma tese, pensa bem, uma pessoa trabalhando 5 anos na empresa, todos os dias, antes de iniciar o expediente, tem um treinamento que é obrigatório a presença de 15 minutos. Isso aí não está sendo computado na jornada de trabalho. Então a gente está falando de 15 minutos extras por dia durante 5 anos. Veja no cálculo de liquidação quanto que isso vai dar, com base no salário do trabalhador. Neste caso concreto, deu um valor significativo. Então, veja, através de prova emprestada. Mas aí surge a questão, Felipe, mas como que você fundamenta essa questão da prova emprestada? Pessoal, aqui não passa informação pela metade, não. Aqui a gente entrega tudo mesmo. Anota aí, artigo 372 do Código de Processo Civil, que é utilizado também no processo do trabalho. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado ou contraditório. Então, o que que eu destaquei na minha tese? Que, inclusive, essa tese toda estruturada, a gente sempre passa para os alunos do nosso curso, a gente coloca lá modelos de peça, destacamos da seguinte forma: Excelência, no processo tal, conforme segue prova anexa, restou comprovado em ata de audiência, através de prova testemunhal e confissão da reclamada, a seguinte situação, coloquei do treinamento: 15 minutos por dia. Por este motivo, requer que seja utilizado, com base no artigo 372 do Código de Processo Civil, como prova emprestada, tendo em vista que naquele processo foi observada a ampla defesa e o contraditório, porque já tinha até sentença, ou seja, naquele processo a empresa tinha se defendido. Então eu destaco para o juiz que a possibilidade de utilizar isso como prova emprestada, ela é adequada. Como ela é adequada e ela se enquadra na questão da observância do contraditório, isso pode ser utilizado no processo. Então veja, pensa bem o poder de negociação que vocês têm, que isso é uma preparação de audiência que eu já destaco para vocês, a partir do momento que vocês fazem uma peça com uma prova emprestada antes de começar a audiência de instrução, vocês já estão colocando uma audiência dentro do processo de vocês. Então é por isso que a estruturação de forma técnica e objetiva faz vocês conquistarem resultados positivos. E veja, quanto que eu preciso escrever para colocar essa prova emprestada? Eu acabei de ditar para vocês a tese. Deu um parágrafo. Eu sempre destaco para os meus alunos que a advocacia técnica, ela é objetiva, ela é direta ao ponto, mas sempre destacando a fundamentação jurídica, artigo 372 do Código de Processo Civil. Porque ali, se não for admitida aquela prova emprestada, se não for observada, o juiz nem observar isso na sentença, o que que eu irei fazer? Opor embargos de declaração,
por omissão que não se manifestou em relação ao ponto que eu destaquei. Estou pré-questionando a matéria. Ah, e o juiz? Ele ainda assim não se manifestou, Felipe. O que eu faço? Quem que pré-questiona a matéria? É até mesmo algo que eu já destaquei nas minhas aulas. Por já ter dado aula e coordenar cursos de concurso público, uma pergunta que já caiu até na magistratura do trabalho é da seguinte forma: o juiz ainda assim, foi até numa fase oral da magistratura do trabalho, o juiz ainda assim ficou omisso com os embargos por omissão. Pergunto, essa matéria está pré-questionada ou não? A resposta é que sim, porque quem pré-questiona a matéria somos nós. Se o juiz ainda assim ficou omisso, você que pré-questionou a matéria. Então você tem os argumentos para ainda assim chegar no recurso ordinário e pré-questionar a matéria novamente até chegar no Tribunal Superior do Trabalho. Então veja, precisamos trabalhar com técnica e objetividade e sempre destacando os pontos necessários. Então, até mesmo para a gente elaborar peças processuais, a gente precisa ter essa questão muito bem observada. Tá, eu destaquei aqui prova emprestada. Eu dei um exemplo para a tese de reclamante. Mas, pessoal, veja, prova é prova. A partir do momento, a partir do momento que temos outras questões comprovadas, por exemplo, em atas de audiência, podemos utilizar. Por exemplo, se aquele reclamante ele já foi testemunha em outro processo. E na condição de testemunha em outro processo, o que ele fez na condição de testemunha? Ele falou questões que contradizem com a inicial dele. E veja, se ele está como testemunha, né, essa daqui até acelera a minha adrenalina, porque dá aquela emoção na audiência. Se na condição de testemunha ele falou algo diverso daquilo que ele está apontando na petição inicial dele. Pessoal, testemunha tem a condição de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, responder um processo por falso testemunho, até podendo ser multado, responder um processo por isso. O que irá destacar na condição de defesa? Excelência, utilizando como prova emprestada o depoimento do reclamante no processo tal, denota-se que há uma contradição no que ele alega na petição inicial. Aí o que você vai fazer na audiência de instrução? Excelência, quero interrogar o reclamante. Aí o que irá fazer? Quero confirmar o seu depoimento. Já está na ata, mas você tem que expor isso na audiência. Lembre-se do sentimento, tem que colocar sentimento no processo. Aí vocês irão alegar da seguinte forma: Excelência, quero que ele confirme o depoimento dele, que eu juntei uma ata de audiência como prova emprestada. O que você está destacando? Lembrando, pessoal, o juiz vai ter contato com o processo quando? Na audiência. Ele não vai acessar a inicial ou a defesa antes disso. Se é na audiência, tem alguns pontos que vocês precisam levantar para o juiz não ficar procurando. É por isso que eu falo que as peças precisam ser objetivas. Até mesmo nos cursos que eu leciono, eu até brinco às vezes na sala de professores com alguns juízes colegas que dão aula, que eu falo, mas vocês querem tão objetivo para não ler nada, né? Vocês querem que a gente deixe tudo mastigadinho, porque eles não lê, pessoal. Não lê. Não tem como ler uma inicial com 30 folhas, uma defesa com 60 folhas. Não tem como. Porque eles vão ver na audiência. Então, por isso, o que vocês colocarem de documento anexo, destaque em audiência. Então, nesse caso, pede o depoimento para confirmar. Pronto, já desestabilizou o reclamante ali. Pronto, já é um ponto extremamente positivo que vocês conseguem para a audiência de vocês. Então, o que eu estou destacando com essa prova emprestada? Dois pontos. Elaborar uma inicial e uma defesa de forma estratégia e já se preparando para a audiência de instrução. É por este motivo que no meu ponto de vista, eu acho que fica muito incompleto uma pessoa falar de audiência falando só de audiência.
A audiência é anterior. Como você se prepara para essa audiência? Porque não tem como eu chegar para vocês apenas na última aula, que será amanhã, falar, olha, a preparação de audiência é dessa forma. Tá, mas o que que tem na peça para me preparar para a audiência? Então, veja, para recapitular, pessoal, porque agora eu vou apresentar algumas teses para vocês. Para recapitular, pelo amor de Deus, anota aí, utilização de prova emprestada. Vocês vão atrás no site do Tribunal Regional do Trabalho, que vocês irão distribuir a reclamação trabalhista, irão lá certidões, ações trabalhistas, buscar processos, e irão ter paciência mesmo de entrar em processo por processo, fazendo o filtro do ano de trabalho que vocês estão discutindo. Nesse processo por processo, vocês irão entrar e irão verificar todos os detalhes. Pegou uma prova emprestada, eu estou dando um exemplo. Eu estou dando um exemplo de ata de audiência. Mas aonde eu uso muito? Pessoal, estou falando uso muito, muito mesmo, em perícias. Perícia de insalubridade, perícia de periculosidade, tanto para reclamante como para reclamada, dá para vocês utilizarem. Eu vou dar um exemplo de um caso que aconteceu recente. Tem uma empresa, obviamente não posso falar o nome, mas tem uma empresa da região onde eu atuo que ela não faz acordo com ninguém. Ela não faz acordo em primeira audiência. E o que que eu fiz nesse caso? Eu entrei no site do Tribunal Regional do Trabalho e fui atrás de vários processos, vários. E eu estava querendo pedir a questão da insalubridade. E essa empresa é ruim de jogo. Aí eu achei um processo. Eu achei um processo, mas como que eu achei? Conversando com o meu cliente, perguntando se a gente vai discutir de perícia, se ele já viu. Ó, uma pergunta para atendimento ao cliente. Você já viu algum perito indo lá na empresa para verificar a questão de insalubridade, periculosidade? Aí ele falou para mim: Ah, Felipe, eu já vi que era um processo do fulano de tal. Eu falei: Você se recorda o ano? Aí ele falou o ano para mim. Pessoal, demorou para eu achar esse processo. Porque, como é uma empresa de grande porte aqui da região, eu tive que entrar processo por processo até achar essa perícia, sem saber ainda se a perícia seria positiva ou negativa. Porque se a perícia fosse negativa, eu já nem entrava com o processo. Porque para quem atua para reclamante, você recebe de 20% a 30% do resultado do processo. Se você já sabe que a perícia vai ser negativa e não tem outro pedido a ser discutido, você não vai perder seu tempo, porque já tem questões provadas lá que não é. Então, o que que eu fiz? Achei a perícia. Pessoal, eu achei a perícia. Era que o local era insalubre. E quem que era o empregado paradigma entrevistado no dia da perícia, representando a empresa? Era o meu cliente. O que que eu fiz? Artigo 372 do Código de Processo Civil. Utilizar a perícia como prova emprestada, destacando, inclusive, excelência, o empregado paradigma representando a empresa no local de trabalho era o reclamante. Por este motivo, naquele processo foi observado contraditório e ampla defesa e restou comprovado que o local é insalubre. O que que aconteceu nessa audiência? Abriu a audiência e o advogado falou: doutor, tem proposta de acordo. A proposta de acordo foi basicamente o período da insalubridade. Foi basicamente que eles já proporam. Porque qual que era a preocupação dele? De ter mais uma perícia. O advogado agiu de forma estratégia. Eu até observei a postura do advogado, ele está certo. Aí ele falou assim: não quero fazer acordo. Ele já pegou e fez, nem ampliou a discussão, porque se tivesse mais uma perícia, é uma empresa de grande porte na região, iria abrir um precedente, porque poucas pessoas sabiam daquela perícia, e abrir um precedente que seria utilizado em outros processos, ou seja, um efeito cascata. Então a gente pegou e fez o acordo e finalizou o processo. Veja, eu nem abri a boca na audiência. A minha inicial estava estruturada de forma técnica. Então, o que eu estou compartilhando com vocês é para vocês terem mais técnica utilizando provas emprestadas, porque eu sei que dá medo de ir para uma audiência, dá insegurança de faltar alguma coisa, dá insegurança porque eu não sei o que tem
na parte contrária, não sei nada disso. Então, até mesmo porque não sei nada disso, eu preciso estruturar minha peça. Então, a segurança que vocês vão ter em audiência decorre do tamanho da preparação que vocês tiveram antes dela. Muitas pessoas eu vejo falando, para você ter segurança em audiência, você precisa fazer tais perguntas. Não, para você ter segurança em audiência, você precisa, desde o primeiro momento que você fez o atendimento ao cliente, você ter um estudo aprofundado, porque quando você chega na audiência, você sabe que fez tudo que estava ao seu alcance. Aí sim você vai ter uma segurança em audiência. Deu para compreender? Agora eu vou compartilhar com vocês teses para vocês utilizarem também com provas emprestadas, dando dicas de perguntas no atendimento ao cliente e também dicas o que vocês precisam identificar na busca desses processos para utilizar como prova emprestada. Fechou? Bora lá, pessoal, bora lá. Deixa eu ver o que falaram aqui. Eu fiz essa pesquisa, todos os processos da reclamada, a perícia constatava insalubridade e é afastada com IPI. Mas o reclamante diz que, mesmo com o IPI, o ruído era tão alto que dava dor de cabeça, nem peguei a prova emprestada. Ainda não sei como vou fazer para dar procedente o pedido. Então, veja, se trata-se de uma questão de ruído, aí você tem que questionar dizendo que você está pedindo eventual adicional por conta do ruído. É porque às vezes as pessoas fazem pedidos de forma genérica. Então, verifique se há questões de ruído discutindo naquele outro processo. E você irá juntar eventual laudo de outro processo, se for favorável para você. Se não for favorável, não junta. E o que iremos fazer amanhã? Amanhã eu vou demonstrar para vocês, utilizando inteligência artificial, como vocês vão fazer quesitos, que vai te ajudar nessa questão da discussão do ruído, tá? Então amanhã a gente vai ter uma preparação aí para perguntas, tanto para quesitos, como também para perguntas de testemunhas. Então vocês vão ter também uma abrangência nesse sentido. A Débora, sim, pré-questionada a matéria. Legal, Débora, daquela questão de você se manifestar, né? O Antônio, professor, além do parágrafo produzido na peça, também junta a parte do processo da prova emprestada? Sim, sim, exato. O que tem que destacar? Tudo que a gente menciona na nossa peça, a gente tem que fazer o link com o documento que a gente juntou. Tanto é que a gente não pode juntar documentos de forma solta no processo. A gente tem que falar, excelência, a prova emprestada, entre parênteses, documento anexo, então você já falou que está juntado lá, tá? Então, o que eu costumo até fazer? Eu costumo recortar, eu faço um recorte da parte que me interessa da ata de audiência, eu grifo parte do depoimento e eu colo na peça. O porquê que eu faço isso? Lembra que eu destaquei que o juiz ele tem um contato na audiência da peça de vocês? Então eu já chamo a atenção para o juiz na audiência do trecho do documento que eu coloquei anexo. Então, sim, destaca no parágrafo, coloca a prova anexo. Além disso, eu recomendo fazer o recorte e colar no meio da peça. Perfeito? Assim fica mais técnica a peça e mais didática. O Carlos, aqui é rico assim, imagine no curso completo. Pô, Carlos, agradeço, cara, agradeço a menção aí, improcedência para ele. Provavelmente a Ana mencionou a improcedência para ele da questão do depoimento como testemunha em outro processo. Exatamente, procedência na certa. A Rita, essa aula ficará gravada, quero rever amanhã. Sim, Rita, ficará gravada. Débora, esperto. Tem que ser, Débora. Leonardo, melhor que fazer teatro. Ah, exatamente, a gente tem que ter a dinâmica e tem que colocar para fora aquilo que a gente está colocando no processo, Leonardo. Rita, verdade. Bacana, pessoal. Então agora anota aí, hein? Pega o papel e a caneta que agora vamos para as teses, vamos com tudo. Bora lá, gente. Ó, vamos lá. Grupo econômico. Pessoal, e tudo que eu estou falando para vocês, eu já tive casos concretos no escritório, tanto é que o que eu estou compartilhando são questões que eu estou sendo muito sincero, que eu vivencio na minha advocacia e estou compartilhando. Tanto é que depois de 13 anos advogando, e desde 2017 eu dou aula, conforme eu falei para vocês a questão de trajetória de aula, aula de audiência eu comecei em 2025. O porquê que eu comecei em 2025?
Eu sempre dei aula preparatória para concurso, pós-graduação, graduação, mas eu acreditava que para eu dar uma aula prática completa, eu precisava aplicar tudo que eu tinha na minha advocacia de experiência prática para colocar. Porque eu sempre falei, inclusive na sala de aula, meus alunos, tem alguns aqui que sabem que eu falo isso, que eu sou um advogado que dá aula, não um professor que advoga. Ou seja, a minha atividade principal é advocacia. Então é a primeira vez que eu estou expondo tudo que eu aplico em audiências na minha advocacia. E o que que eu trago para vocês que eu consegui em um caso recente, que foi até engraçada a situação que eu vou compartilhar com vocês. O que que é grupo econômico? Grupo econômico, pessoal, o que que eu preciso destacar aqui antes da leitura do parágrafo segundo do artigo 2º da CLT? Diferente do direito empresarial, que lá pensam muito numa questão da formalização, o que documento tem com outro documento para a gente pensar que se trata de um grupo econômico, aqui no direito do trabalho, a gente caracteriza o grupo econômico analisando fatos. Por conta do quê? Aquilo que eu falei na aula 1. Sempre precisa estar na nossa cabeça a primazia da realidade, que a verdade dos fatos prevalece sobre aquilo que estiver escrito. Então, o que que precisamos buscar para conseguir lograr êxito nas nossas teses? Buscar fatos, linkando um fato com o outro para conseguir caracterizar eventual grupo econômico. Por exemplo, quando você estiver numa situação que irá enquadrar neste artigo 2º, parágrafo 2º da CLT, que menciona da seguinte forma: sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico. Serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Vamos lá, vamos para a prática aqui. O que que eu estou falando neste caso concreto? Vamos colocar exemplos práticos. Mencionar algo que é notório. Odebrecht. Odebrecht é uma empresa mãe que tem várias empresas abaixo dela. Tem uma empresa administrando as demais. Essas empresas aqui abaixo da Odebrecht, se tiver um descumprimento de obrigação trabalhista, eu posso colocar todas essas empresas que fazem parte deste grupo econômico como responsável solidário. Qual que é a vantagem disso? Se uma empresa estiver sem dinheiro, eu consigo executar a outra porque ela faz parte do grupo econômico e ela é responsável solidariamente, porque ela está sob a administração de outra. Ou seja, tem uma empresa mãe. Só que da mesma forma, o próprio artigo 2º, parágrafo 2º menciona: eu não preciso ter uma empresa mãe administrando abaixo. Pode ser no mesmo plano, cada uma guardando a sua autonomia. Vamos dar um exemplo que fica mais claro visualizar na prática. Tem um galpão e nesse galpão tem várias salas. Tem várias salas e eu trabalho, o Felipe trabalho para a empresa A. Aí eu faço algumas entregas nessa empresa de logística. Aí eu faço algumas entregas, a empresa B e C também se beneficiam dessa atividade, inclusive fala para mim, Felipe, entrega para mim lá em determinada empresa que você vai fazer lá entrega e tal. Ou seja, todo mundo está ali naquele galpão, distribuindo as despesas e também um pouco do trabalho que eu presto está sendo distribuído com as demais. Tem algum papel falando que essas empresas são o mesmo grupo econômico? Papel, provavelmente não. Mas elas estão ali, cada uma guardando a sua autonomia, mas se beneficiando da minha atividade. Então, por isso, eu posso colocar essas empresas como responsáveis solidariamente pelas obrigações trabalhistas. Então, se a empresa que eu fui contratado de forma direta, ela estiver inadimplente com as obrigações, eu posso cobrar a empresa B e C, porque elas integram o grupo econômico horizontal. Perfeito? Em qual caso concreto que eu consegui? Recentemente, tinha uma questão que era uma empresa que ela já estava descumprindo algumas obrigações, ela estava descumprindo algumas obrigações em outros casos, que o reclamante mesmo falou,
Aí fizemos uma pesquisa, demoramos até um pouco para entrar com a reclamação trabalhista, porque esse trabalhador ele prestava serviço em várias empresas, então eu tive que fazer uma pesquisa muito ampla e eu achei em um processo uma ata de audiência que tinha depoimentos que ficou comprovado o grupo econômico. E na sentença reconheceu o grupo econômico. O que eu fiz no meu processo? Eu coloquei a ata e a sentença pedindo utilizar como prova emprestada. O que é importante destacar? A prova emprestada é a ata, que são depoimentos de testemunhas. A sentença, eu estou trazendo mais uma sentença para ser utilizado como parâmetro, mas a prova mesmo é a ata. Eu coloquei isso no processo. Em todos os outros que a empresa se defendia, era sempre várias defesas. Colocaram várias defesas, são 5 empresas. Aí tinha lá 5 contestações. A partir do momento que eu juntei a ata com a decisão, o que o advogado fez? Aí ele já reconheceu. Ele pegou uma contestação para defender as 5 empresas. Então ali eu já consegui a tese do grupo econômico. Então ali, com o protocolo, com a distribuição da minha reclamação trabalhista, eu já consegui a tese do grupo econômico. Ou seja, veja como a técnica ela até dificulta uma defesa. E da mesma forma que eu mencionei para você, de forma contrária. Perfeito? Então busquem sempre essa questão também do grupo econômico, porque acontece muito na Justiça do Trabalho, aquele ganha, mas não leva, né? Então a gente precisa sempre pensar na nossa peça, sempre pensando lá na fase de execução. Não tem como a gente pensar só na fase de conhecimento. Precisamos pensar como a gente logra êxito na execução. Felipe, você vai dar alguma dica dessa questão de execução? Vou. Amanhã vocês vão ver como a gente consegue, inclusive, fazer arresto para resguardar o resultado útil do processo de vocês, inclusive em audiência, tá? Eu vou mencionar isso para vocês amanhã. Então vamos lá. Colocamos essa questão do grupo econômico. Tem outra tese? O que é importante destacar? Aí é mais uma questão de tese de defesa. A mera identidade de sócio não caracteriza grupo econômico, tá, pessoal? Então, precisa comprovar esses interesses integrados, atuação conjunta das empresas e até mesmo a comunhão de interesses, perfeito? E um outro ponto, pessoal, esse daqui é o campeão que a gente utiliza. Quando vocês estão usando, vocês estão atendendo o cliente, eu vou falar para vocês tanto da questão do sócio retirante, lembre-se, sócio retirante a gente pode falar tanto do retirante que está no quadro societário da empresa, também como um sócio oculto, para fins de buscar provas emprestadas. E o que é o sócio retirante? Quando vocês estiverem no atendimento ao cliente, o que vocês precisam? Pessoal, frise isso daqui, por favor, tá? Que isso é muito importante. No atendimento ao cliente, quando vocês estiverem conversando, vocês estão anotando aquela ficha que a gente disponibilizou para vocês na aula 1. Quem não tem ainda, reforço, é só mandar no chat que depois a gente manda lá na nossa comunidade. Vocês perguntam para o cliente: a quem você estava subordinado? Essa pergunta é extremamente importante. A quem você se reportava? E você vai anotar o nome. Essa pessoa que você se reportava, quem estava acima dela? Vocês vão anotar o nome. Essa pessoa que está acima dela, a quem ela se reportava? Vocês vão anotar o nome. Qual que é o objetivo disso? Vocês pegarem todo o plano hierárquico da empresa. Felipe, mas por que eu preciso pegar todo o plano hierárquico da empresa? Porque a gente não pode pensar na inicial apenas comprovar a tese de equiparação salarial ou algo nesse sentido. A gente tem que pensar também que a gente precisa, se ganhar um processo, receber. E para ganhar e receber, a gente tem que pensar na execução. É por isso que eu reforço que não tem como falar de audiência, para se preparar para uma audiência, se eu não falar para os meus alunos as perguntas que eles têm que fazer para buscar um sócio oculto, buscar um sócio retirante, em depoimento das partes. Então, o que vocês irão fazer? Nas anotações na ficha de atendimento, perguntar de todas as pessoas que compõem aquele quadro. E antes, isso eu faço em todos os processos. Antes de distribuir a reclamação trabalhista, eu vou na junta comercial, eu olho a ficha cadastral da junta comercial
E na ficha cadastral da junta comercial, tem lá se teve saída de sócio. Se teve saída de sócio, se vocês olharam isso depois do atendimento, eventual saída de sócio, o que que vocês irão fazer? Vocês irão ligar até para o cliente. Você conhece fulano de tal? Ah, conheço, Felipe. Ele de fato saiu da empresa, não está mais lá. Ah, tá. E se ele está lá? A gente está falando da fraude de um sócio retirante, que saiu do quadro societário da empresa, mas ainda permanece lá. Vocês concordam comigo? Se tem um indício tão grande de fraude, aonde que está os bens? Provavelmente os bens estão daquela pessoa que tentou se ocultar da empresa. Então, às vezes, as pessoas não logram êxito na fase de execução porque não se preparou de forma técnica nas peças processuais, desde o primeiro momento que está no processo. E não espera chegar lá na fase de execução para pensar, e agora, quem eu executo? Então vamos lá, compartilhando o material de novo com vocês, vejam só o que se trata da questão do sócio retirante. O sócio retirante, ele responde, grifem isso, subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas da sociedade relativas ao período em que figurou como sócio, somente em ações ajuizadas em até 2 anos depois de averbada a modificação do contrato, que consta a saída do sócio retirante, observando a seguinte ordem de preferência. Tem uma ordem, ou seja, primeiro você executa uma empresa e depois você vem de forma subsidiária de acordo com a ordem que eu vou passar. Mas você precisa observar um lapso de 2 anos da averbação do contrato para a distribuição dessa ação. Então, qual que é a ordem de preferência, Felipe? Está nos incisos. Primeiro, vocês executam a empresa principal. Se não tiver bens, desconsidera a personalidade jurídica e vai atrás dos sócios atuais. Se mesmo assim os sócios atuais não tiver bens, aí vai atrás do sócio retirante. Mas aonde que está algo que acontece com muita frequência na Justiça do Trabalho? O parágrafo único, que é a saída por fraude. Veja o parágrafo único. Vocês estão vendo que o sócio retirante aqui, a gente tem que observar essa ordem de preferência. Então, até chegar no sócio retirante, demorou muito tempo. Olha só o parágrafo único. O sócio retirante responderá solidariamente com os demais quando ficar comprovada a fraude na alteração societária decorrente da modificação do contrato. Pessoal, se o cara saiu da empresa e ele está lá ainda dando ordens, isso é uma fraude. Ele está fraudando. Eu já fiz isso em alguns casos, quando eu coloquei a questão do sócio retirante já na inicial, eu consegui fazer acordos. E até mesmo um caso que se tornou bem recorrente aqui da região onde eu moro, que um sócio saiu, aí a gente colocou e eram várias ações. Eu comecei a fazer vários acordos, porque eles não queriam um precedente de ficar comprovado em uma ata, em uma sentença, que a saída do sócio foi por fraude. Por quê? Se tem essa saída por fraude comprovado na trabalhista, vocês concordam que as pessoas que eventualmente também para fins fiscais, para questão civil, podem utilizar essa ata de audiência em outros processos? Então isso é um efeito cascata. Então, se você estrutura a peça de vocês já nesse sentido, pode ser que na preparação de audiência vocês consigam sair com um acordo muito vantajoso, porque ele não está preocupado quanto vai pagar para você, ele está mais preocupado do impacto que isso pode causar além de você. Então, isso é extremamente importante. Veja só nesse exemplo que eu coloquei, se vocês não colocam um sócio retirante já na inicial. O sócio saiu lá em 2024. Distribuímos a ação agora, 2025. Aí saiu a sentença, 2026. Aí não teve pagamento, não teve nada, aí foi atrás da empresa devedora, que é a primeira que deve responder, 2027. Aí não tem nada da empresa, desconsidera a personalidade jurídica, vai atrás dos sócios atuais. 2028, não tem nada dos sócios atuais, aí vai atrás do sócio retirante 2024. Pessoal, até chegar lá, esquece. Até chegar lá já não tem mais nada no nome. Então é por isso que a gente tem que pensar desde o primeiro momento que a gente entra no processo, como que a gente vai fazer para lograr êxito nesse processo. Então a gente precisa estruturar de forma estratégia o nosso processo.
E veja, um detalhe que às vezes eu vejo alguns colegas esquecendo de colocar alguma informação. Outra tese. Quando vocês verificarem que a empresa, nessa pesquisa que eu falei para vocês, ainda estou falando da pesquisa que vocês precisam fazer nos processos, tá, pessoal? Quando vocês verificarem nas pesquisas, o que que vocês têm que também buscar de informação? Se nos processos estão pagando, se lá na fase de liquidação, de execução, estão pagando. Ou seja, se vocês verificarem que não estão, que a empresa está inadimplente, em alguns processos já teve até desconsideração da personalidade jurídica, o que que vocês vão fazer? Vocês vão incluir o sócio na petição inicial. Incluindo o sócio na petição inicial, o que que vocês vão destacar? Nesses processos, e vão elencar os processos. Conforme segue documentos anexos, vocês vão colocar os documentos. Foram desconsiderados a personalidade jurídica da empresa e foram atrás do sócio porque a empresa está inadimplente. Precisam comprovar ali uma insolvência. Por este motivo, requer a inclusão do sócio na petição inicial, para fins de resguardar até mesmo o resultado útil do processo. Se vocês fizerem isso, vocês estão encurtando a execução. Por que vocês estão encurtando? Lembra que eu estava falando que vocês executam primeiro a empresa devedora, se não tiver bens, desconsidera a personalidade jurídica, vai atrás de sócio? Eu estou pulando essa etapa. Eu estou encurtando o processo para vocês. Eu estou encurtando porque o Código de Processo Civil, no artigo 134, parágrafo 2º, destaca: dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. E o porquê que eu destaquei que às vezes alguns colegas deixam incompleto? Que só colocam um sócio para fins de ser notificado, receber a citação, mas não justifica. Precisa justificar, precisa comprovar. Se comprovado, vocês já estão encurtando o processo. Essa dica aqui, pessoal, vocês já ganharam aí uns 6 a 12 meses aí de processo. Se vocês anotarem essa dica, implementar, pronto, zerou o curso. Já ganhamos aqui a finalidade que é entregar um produto de qualidade para vocês aí. Além disso, essa discussão aqui para a gente fechar. Vejam só. Ah, e um detalhe, tá, pessoal? Essa questão aqui do sócio, tanto essa questão do sócio como a questão do sócio retirante, verifiquem também se tem a questão do sócio oculto, tá? Nas atas que vocês vão buscar, nas decisões. Esse detalhe aqui, esse tema, conversão do rito sumaríssimo para o rito ordinário. Nas ações de 2 a 40 salários mínimos, que são as ações do rito sumaríssimo, tem requisitos obrigatórios que vocês precisam seguir, que é o que eu quero trazer de destaque: indicar o endereço correto do reclamado. E se não indicar, o processo é arquivado. Eu fiquei inconformado com esse artigo. Vou até descompartilhar a tela aqui com vocês para a gente fechar. Eu fiquei inconformado com esse artigo e o que que eu fiz? Na minha dissertação do mestrado, que até mesmo... você não pega aquele livro ali para mim, ó? Na minha dissertação do mestrado, o que que eu fiz? Eu fiquei inconformado com essa questão e eu fiz até esse livro. Pensa se o cara é revoltado, fica tão inconformado que faz até um livro da dissertação do mestrado, que eu coloco aqui: acesso à justiça e o procedimento sumaríssimo no processo de trabalho. O que que eu destaquei nesse livro aqui? Eu fiz uma pesquisa de 2018 até 2021, que foi quando eu apresentei a minha dissertação do mestrado, e eu fiz uma pesquisa dos juízes que arquivam o processo sem dar oportunidade para a parte se manifestar, por conta que indicou o endereço de forma errada. E às vezes de forma errada é porque a pessoa se mudou. Ou seja, estava certo, mas ela se mudou e os juízes arquivam. Aí os advogados protocolam um recurso ordinário, vai para o TRT, aí o TRT reforma e volta para a primeira instância. Por que que volta? Porque o TRT fala que deveria abrir prazo de 5 dias para se manifestar, porque o 321 do Código de Processo Civil destaca que eventual imperfeição
na petição, você precisa dar oportunidade para corrigir. Eu fiquei tão inconformado com isso que eu fiz na minha dissertação do mestrado. Tanto é que esses dados, eu estou falando das pessoas que protocolaram o recurso. Só que a gente não tem como mensurar os dados daqueles que arquivam o processo e entra com uma nova ação, porque às vezes vale mais a pena. Só que isso está errado. Aí o que eu comecei a fazer nas minhas petições iniciais, e é uma tese padrão. Tanto é que eu sempre deixo um modelo de peça, tanto é que meus alunos do curso têm acesso a essa peça. O que eu coloco na tese? Eu destaco da seguinte forma se é rito sumaríssimo: que se a empresa não for localizada, pois inclusive, estamos anexando, junto com a petição inicial, a ficha da Junta Comercial e da Receita Federal. A gente sempre anexa. Se não for encontrado nos endereços, requer desde já a conversão do rito sumaríssimo para o rito ordinário, que o rito ordinário são das ações acima de 40 salários. Porque no rito sumaríssimo não cabe citação por edital. Aí é por isso que eu peço a conversão do rito sumaríssimo para o rito ordinário, consequentemente a citação por edital. Pois, inclusive, há um informativo 909 do Supremo Tribunal Federal que destaca: quando o jurisdicionado não for encontrado, deve-se converter o rito sumaríssimo para o rito ordinário e fazer a citação por edital. Mas aí fala, Felipe, tanto é que aqui eu comecei a falar para vários advogados fazerem isso, principalmente meus alunos, aqui na região onde atuo, já estão começando a mudar o entendimento. Estão começando a mudar o entendimento porque eu sou tão chato que aí eu fui para alguns juízes que eu conheço aqui, eu fui levar um livro de presente e fui explicar essa tese. Levei o livro de presente, expliquei a tese para ter essa conversão de rito. Aí alguns juízes, mesmo assim, arquivavam. O que eu fazia? Chatão. Opor embargo de declaração por omissão, pedindo para se manifestar em relação à tese. Alguns, nos embargos, começaram a mudar o entendimento. Falando, não, de fato, peça para informar um novo endereço. Aí, quando eu não informo um novo endereço, o que eu destaco? Eu já juntei a ficha da JUSCESP, que JUSCESP é a Junta Comercial do Estado de São Paulo, e da Receita Federal. E o Código de Processo Civil menciona que as empresas precisam ter os cadastros atualizados para receber, inclusive, citações e intimações. Se a empresa não cumpriu com a obrigação dela, não pode penalizar o jurisdicionado, porque é uma obrigação da empresa. Por isso tem que citar por edital, por conta da efetividade processual e da celeridade processual. Então, alguns processos conseguimos lograr isso nesse sentido. Então, deixo aqui de dica para vocês. Procedimento sumaríssimo, já abre uma tese aí. Se não for encontrado nos cadastros atualizados da empresa, pede a conversão do rito e citação por edital. Felipe, qual que é a consequência da citação por edital? Gente, que empresa que fica acompanhando o jornal para ver se está sendo citado? Vai ser revelia, vocês vão lograr isso no processo. A empresa vai tomar conhecimento disso no Sisbajude, quando bloqueou uma conta lá. Perfeito? Então, essa dica é extremamente importante. Vamos lá, que o pessoal colocou aqui. Atendo um cliente que adquiriu outra empresa e, mesmo não tendo incorporada, fazem parte do mesmo grupo econômico. Está vendo? Não precisa nem ter a questão da incorporação. Aqui na trabalhista é fato. A Rita, estou nessa situação, atendi uma reclamante em que a empresa a demitiu. Não pagou as verbas rescisórias e ainda fechou. Não aparece nenhum sócio, mas tem outras empresas na mesma situação, com outro CNPJ. E uma delas consta o nome do sócio. A reclamante tem conversa de WhatsApp com esse sócio. Vou usar essa tese. Ó, tá vendo? Aí eu ganhei a noite. Vai usar a tese que a gente passou aqui. Perfeito, Rita. Faça isso mesmo. Você pode juntar a questão do print junta, só que, além de juntar o print, você vai lá na conversa do WhatsApp que tem lá exportar conversa. Aí você coloca para exportar conversa, incluindo os anexos, que tem essa opção quando for exportar a conversa, e você vai colocar os prints e a conversa na íntegra exportada. Perfeito? Aí, além disso, você irá corroborar essas discussões na audiência de instrução. Você vai pedir para aquela pessoa que está do outro lado confirmar aquela conversa. E o que é um recente julgado? Eu até fiz uma live recente nesse sentido, que um advogado ele conseguiu
que eu achei de extrema técnica do advogado, olha só a persistência desse advogado. Em primeira instância, esse processo não atuei, foi um caso que eu estudei. Em primeira instância, ele não conseguiu uma perícia no celular da parte. Em segunda instância, também não conseguiu, ou seja, primeira e segunda instância improcedente o pedido. No TST, ele conseguiu. Ele conseguiu, aí o que, que tiveram que fazer? Uma perícia no celular para verificar se de fato houve aquelas questões. Então, o advogado logrou êxito nesse sentido. Então, sempre que eu junto um print de tela, porque se eu estou pela parte contrária, se eu estou, por exemplo, na defesa, é só um print de tela, eu impugno. Eu impugno e eu destaco da seguinte forma: o print de tela não corresponde com a realidade dos fatos, tendo em vista que tem apenas um trecho. Não foi juntado na íntegra, não há como você se confirmar que aquele número de fato é do meu cliente e por aí vai. Então, sempre que juntar um print, exporta a conversa na íntegra e coloca também anexo. Perfeito? Posso juntar um print de WhatsApp sem fazer a ata notarial? Ou é melhor fazer a ata? Veja, a ata notarial é uma prova muito boa, só que é muito cara. Ela é muito cara. Eu já fiz uma ata notarial numa questão de acidente, foi até um caso, foi recente até, era um acidente fatal, em que uma pessoa ela estava mandando um áudio para outra pessoa falando das condições do veículo fornecido pela empresa, falando que estava com o pneu careca, que ele não estava dormindo, que a empresa não tinha fornecido essas questões. E foi um acidente fatal. E não tinha nenhuma prova por conta que aquela pessoa pegava estrada. Quem é testemunha dela? Aí a gente pegou a ata notarial, tá? Além da questão de acidente, que é uma tese, pessoal, a gente sabe que é uma questão, acidente fatal é algo muito grave, mas é uma tese que tenha uma questão para quem, por exemplo, nesse caso era um motorista carreteiro. A responsabilidade é objetiva, não preciso nem comprovar a questão de culpa. Como é objetiva, e eu juntei inclusive a ata notarial, a gente chegou a fazer um acordo que foi um acordo significativo nesse processo. Então tem esses detalhes, tá? A ata notarial é uma boa? É uma boa, mas ela é cara, tá? Então, porque tem muitos prints e áudios. Eu costumo juntar, exportando a conversa, eu costumo juntar todos os arquivos. Eu junto os arquivos, eu junto os áudios, eu junto tudo. Isso é importante tanto para reclamante como para reclamado, porque eu já consegui confirmar pedido de demissão de uma pessoa que pedia rescisão direta através de um áudio, tá? Então isso é importante. A Edilane, na junta tem todo o histórico de alterações contratuais? Tem sim, Edilane. Tem lá as alterações que precisa ter, até saída de sócio, quando foi. Renata, a desconsideração da personalidade jurídica só pode ser requerida na inicial ou é possível na execução? O padrão, Renata, é até o que a Débora respondeu ali. Obrigado, Débora, pela resposta ali para a Renata. É bom que vai interagindo, pessoal. Comunidade trabalhista é isso. É nesse sentido. Você pode colocar lá o padrão que a gente vê na advocacia, que o pessoal só pede na execução. Só que eu estou falando para a gente encurtar e não deixar pedir lá na execução apenas. Porque se a gente pedir já na inicial demonstrando insolvência, a gente já ganha meses até um ano de processo, tá? Então, o padrão que as pessoas pedem na execução. Mas se você tiver provas que a empresa está em insolvência, você já pede na inicial, que você encurta seu processo, tá? Agora, a obrigatoriedade acha que fica mais fácil. Da questão do diário eletrônico, né? Eu acho que fica mais fácil, viu, Ludmila? Eu acho que fica mais fácil, sim, a questão das intimações das empresas. Tanto é que eu tenho uma empresa que a gente atua que chega notificação que tem muito volume, toda semana chega já uma notificação para a gente se manifestar, habilitar no processo, fazer defesa. Tanto é que agora é até mais comum vocês, principalmente empresa de grande porte, médio e grande porte, vocês protocolarem a defesa antes de chegar a notificação formal ali no processo, vocês já vê a empresa se habilitando. É porque ela já recebeu no diário eletrônico. Edilane ia perguntar sobre isso também. Atendi várias empresas e não só os responsáveis pelo RH recebem um comunicado, assim como quem tem a procuração no caso de contabilidade. Essa questão, com certeza, isso vai facilitar bastante, que já está facilitando, tá?
O Bruno, desculpe pela pergunta, talvez fora do tema, estou no empregador em um caso, desenvolvendo a contestação. O processo é rito sumarício ou audiência única. Para comprovar um dos argumentos, pode ser necessário perícia grafotécnica para assinatura do empregado nas guias entregues a ele para requerimento do seguro, o que afirmou não ter recebido. E, além disso, desejo comprovar que ele não faria jus ao seguro por não preencher os requisitos legais. Para comprovar isso, pensei em pedir como prova o histórico da CTPS. A pergunta é: acha pertinente pedir essas produções de provas e o momento para isso é já na contestação? Veja, a questão que o Bruno colocou no resumo, tá? Ônus da prova, que entregou as guias do seguro-desemprego. A empresa tem que comprovar que entregou as guias. Tem assinatura lá do empregado. É a mesma discussão que eu falei para vocês fazerem. Veja só, vender uma consultoria aqui, que vocês vão vender isso para o cliente de vocês, a consultoria mensal. Nesse ponto, Bruno, o que você vai destacar? Que eu mencionei para vocês que vocês precisam ter criatividade quando vão fazer uma defesa para ofertar o produto de vocês. Vocês vão cobrar, por exemplo, no caso do Bruno ali, vai cobrar 15 mil reais para fazer uma defesa. Aí vocês vão destacar para o cliente, mas veja, eu estou comparando as assinaturas, uma assinatura não bate com a outra. Isso daqui é falta de uma assessoria jurídica trabalhista perto. Por quê? Porque você precisa, com o mesmo documento de identidade, comprovar a assinatura. Porque se ele fez só uma rúbrica lá e ele nem tem rúbrica, como que você vai comprovar que uma pessoa assinou aquilo ou não se é uma pessoa com outra pessoa apenas, não tem testemunhas? Fica difícil provar isso. E a minha atividade de advogado é atividade meio. Então, para você ter uma assessoria perto, você precisa ter essas orientações diárias, porque senão corre o risco de você ter um processo como esse e eventualmente não conseguir comprovar que entregou algo. Então, sempre que chegar uma defesa para vocês fazerem, vocês têm que demonstrar para o cliente o seguinte: você evitaria isso se tivesse comigo antes. Vocês precisam ofertar 15 mil reais de honorários, é a primeira contratação, mas se quiser fechar uma assessoria jurídica mensal comigo, eu cobro, sei lá, 3 a 4 mil e você tem direito a 5 ações por mês. Inclusive, dei essa dica ontem, coloca um 13º no contrato mensal. Então, veja, nessa questão, Bruno, você já coloca tudo na defesa, tá? Tudo na defesa. Inclusive, no depoimento pessoal dele, você vai pedir para ele confirmar a questão das assinaturas. Veja também, eu sempre faço isso quando tem uma questão de comprovar a questão de assinatura. A assinatura que ele fez na procuração do advogado que ele distribuiu a reclamação trabalhista, se é a mesma assinatura que você está querendo fazer o link. Se for, se recorta como print a procuração, recorta da guia que você entregou e coloca uma ao lado da outra e já coloca no corpo da peça. Com isso, você já vai conseguir derrubar a questão da assinatura. Mas veja, estamos falando da questão da entrega. Você teria que pagar a eventual indenização se tivesse dano. Quando há ausência de dano, não há que se falar em pagamento de eventual indenização. Então, verifique a questão da carteira de trabalho que ele já juntou, se ele preenche os requisitos para a concessão do seguro-desemprego, tá? E caso não preenche, você pede para apresentar, conforme você colocou na sua pergunta. Então, faça tudo isso já na contestação, perfeito? Ato notarial é cara, perguntinho para quem requerer intimação de testemunha importante na audiência. A testemunha acabou de dar trás e a minha é amanhã. Olha, eu iria falar da questão da testemunha amanhã, mas para não te deixar desamparada aí, Caroline, eu já vou falar para você da intimação da testemunha. Pessoal, todas as testemunhas que vocês forem conversar, vocês precisam comprovar um convite. Na CLT descreve, para a gente fechar nossa aula de hoje, na CLT descreve o seguinte, que você consegue redesignar a audiência no rito sumaríssimo quando você comprovar o convite. Mas vocês não vão pegar isso apenas para o rito sumaríssimo, porque há juízes que interpretam que precisam comprovar também no rito ordinário. Diversos interpretam que não.
mas a gente precisa agir com cautela, a gente precisa agir com a precaução de ter a prova ser produzida. O que que eu faço? Eu vou dar essa aula amanhã também falando disso. Eu faço o seguinte, que é dar audiência para preparar vocês. Quando vocês chamarem uma testemunha no WhatsApp, desabilita aquele azul e o visto por último. E vocês falam, por exemplo, olá, Felipe Osprete. Aí a pessoa vai falar, olá, quem é? Aí vocês já vão convidar. Você está sendo convidado para a audiência do dia tal, do processo tal, que tal pessoa entrou em contato. A sua presença é obrigatória, coloca o endereço. Eu pego esse print, eu recorto o print, eu exporto a conversa e coloco como anexo e eu protocolo no processo em segredo de justiça. Eu protocolo no processo porque se a testemunha faltar, eu tive uma audiência segunda-feira. Segunda-feira que a minha testemunha faltou. Eu falei, excelência, vai ter que redesignar a audiência, que conforme eu juntei um print, a testemunha faltou. Aí o juiz pegou, olhou lá, perfeito. E o que que eu falei para o juiz? Falei, excelência, até mesmo como ela recebeu pelo WhatsApp e ela respondeu, até mesmo por uma questão de celeridade do processo, eu quero que a própria ata sirva como intimação para ela comparecer, sob pena de condução coercitiva. O juiz fez dessa forma. Mas, se você tiver o endereço, tudo pode pedir para mandar para o endereço da pessoa. Perfeito? Então, faça isso também por conta do WhatsApp, que você consegue, os juízes aceitam, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Amanhã é o coração do processo, pessoal. Amanhã é como se preparar utilizando inteligência artificial. Eu vou mostrar para vocês como eu me preparo para fazer perguntas, como eu preparo a minha ficha de audiência utilizando inteligência artificial e como eu me manifesto de forma oral. Eu vou passar tudo isso de forma detalhada. Amanhã é o coração mesmo do processo. Eu coloquei aqui para vocês, inclusive, eu vou mencionar para vocês como vocês fazem para analisar o comportamento pessoal da pessoa. Como que vocês têm que olhar para a pessoa lá no fórum e verificar se ela está olhando para os lados, se ela está nervosa, se ela tem testemunha, se vocês vão pegar a testemunha dela para usar no processo de vocês, se aquela testemunha tem amizade, como você contradita na audiência. Ou seja, amanhã, com certeza, vai ser a melhor aula que vocês vão assistir de audiência, que eu vou entregar tudo que eu aplico na minha advocacia e tudo até mesmo que os nossos alunos que têm a questão do nosso curso de audiência trabalhista, eles estão tendo aí no decorrer das nossas aulas. Pessoal, agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Oh, quem gostou, manda uma mensagem ali no chat. Ó, vamos lá. Ah, que bacana, pessoal, que vocês gostaram. Renata, amei. Ana Flávia, maravilhosa essa aula. Rita, gostei muito. O Bruno, excelente dica da procuração. Verifiquei em tempo real e a mesma assinatura. Bacana. Pô, que legal, tá vendo, pessoal? Em tempo real aqui o Bruno conferiu a questão da assinatura da procuração do advogado do outro lado com a assinatura da entrega da guia do seguro-desemprego. Aí, Bruno, já ganhamos a nossa tese da audiência, hein? Já ganhei essa aula aqui, pessoal. O Bruno já conseguiu a tese dele com base na nossa aula aqui ao vivo. A Simone, excelente, parabéns, obrigado, minha amiga. Ana Flávia, muito obrigado. Bruno, obrigado. Ricardo, show, obrigado, professor. Bom descanso. Para você também, meu amigo. Rayane, excelente, muito obrigado. Vera, excelente aula, parabéns, você é ímpar. Obrigado, minha amiga. Rayane, até amanhã. Débora, obrigado, professor. Ivanilson, excelente aula, obrigado, meu amigo. Carlos, obrigado, boa noite a todos. Edilane, o tempo voa, suas explicações são muito didáticas e objetivas. Parabéns pela aula maravilhosa. Ô, Edilane, obrigado, fico feliz por isso. Pessoal, muito obrigado, agradeço de coração. Alessandra, muito bom, parabéns pela didática, obrigado, minha amiga. Adriano, perfeito. Roberto, muito bom. Rita, sua aula é tão boa que passa rapidinho. Pô, Rita, obrigado, fico feliz por isso. Ana, show. Leonardo, minha dúvida não foi sanada. Ô, Leonardo, qualquer coisa, você vai ver que lá na nossa comunidade tem lá eu como administrador. Você manda mensagem lá para mim que se não fosse nada, a gente sana a sua dúvida aí com certeza. Fran, maravilhosa aula, obrigado. Henrique, muito obrigado pelos ensinamentos. Cecília, excelente aula. Roberta, doutor é top, obrigado. Érica,
obrigado pela aula. Cecília, parabéns. Caroline, obrigado, doutor. Ana Flávia, boa noite. Professor e colegas, ansiosa para a aula de amanhã. Leonardo, muito didática. Obrigado, Leonardo. Fico feliz. Pessoal, excelente noite para vocês. Que Deus abençoe e até amanhã. Vamos com Deus. Até amanhã, hein, pessoal? Coloca para despertar aí, hein? E quem tirou foto, alguma coisa, marca lá no Instagram, hein? @Felipe Valeu, pessoal. Até amanhã.